Boa noite, queridos amigos. Graças a Deus, mais uma vez juntos. Vamos sempre agradecendo o auxílio e a oportunidade de aqui estarmos, contando sempre com o amparo dos nossos amigos espirituais. Hoje falaremos um pouquinho sobre a espiritualidade e o cotidiano. Devemos lembrar que toda a obra, todo o conjunto das obras da espiritualidade superior é resultado de muito trabalho, de um planejamento não só de um dia, nem só de um mês, mas de vários milênios. Durante todo o processo, o espírito humano no monoteísmo, na religiosidade e na espiritualidade, lá em sua origem, nos traz uma sequência de missionários que já trabalharam na primeira revelação com Moisés. Depois veio o nosso querido e amado Mestre Jesus, o governador espiritual da terra, com os seus missionários que consolidam então a segunda revelação. E hoje estamos vivenciando, experimentando a terceira revelação. Em todos os momentos dessa evolução espiritual, sempre a vivência espiritual do ser está ligada ao seu cotidiano. Abraão, Moisés, Simão Pedro, Levi, Saulo e tantos outros foram homens que tiveram as suas vidas permeadas, pautadas na simplicidade do cotidiano, conjuntamente com as suas atividades mais comuns. Abraão viveu o drama de desejar um filho homem, pois naquela época todos queriam ter um varão, um filho homem, que significava a continuidade do nome de sua família. Jesus trabalhou com seu pai na carpintaria e, quando é chegada a hora, se dirige a Galileia e ali começa a pescar com os seus apóstolos. Todos vivendo o seu cotidiano, tendo que sustentar suas famílias. Ninguém é retirado de suas relações familiares e nem de suas obrigações. No capítulo intitulado Sede Perfeitos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, temos um texto que fala sobre o homem no mundo, retratando o homem no seu sentido de espécie humana. Às vezes, temos a impressão que somos constituídos de matéria indestrutível. Burlamos as leis da natureza e isso nos traz diversos problemas. As leis morais são um norte para o nosso bem. Toda vez que nos afastamos delas, sofremos as consequências, encontramos a infelicidade. Nesse mundo de provas e expiações, encontramos, lógico, grandes desafios. Mas o problema não é bem os desafios, e sim o que nós levamos para frente, o que nós carregamos pela vida afora depois de passarmos por esses desafios. Vamos acumulando em nossa casa mental lixos mentais que ao longo de uma existência se tornam um fardo pesadíssimo, muito pesado e nos desencoraja a viver. E sem percebermos, a amargura toma conta do nosso coração e as doenças aparecem. Os espíritos nos esclarecem quanto a este fato, nos orientando a purificar os nossos corações. Somente um coração purificado, limpo, leve, é capaz de fazer germinar as sementes colocadas em nós. As sementes das boas ideias. E não é só a semente das boas ideias, não. Nós também recebemos dos nossos benfeitores as energias novas, salutares, que nos coloca à disposição, muito boa disposição, para enfrentarmos as vicissitudes da vida. O Evangelho é muito claro quando ele coloca frente a frente com nossas necessidades o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E também é muito claro em dizer que nós precisamos ter um sentimento de pureza para poder santificar o nosso cotidiano.
Mesmo nas pequeninas coisas do nosso cotidiano, devemos santificar o nosso trabalho, depositando todo o nosso amor, toda a nossa energia, que nos leva a uma vida plena, a uma vida de satisfação interior. Temos um grande exemplo de santificação dos atos cotidianos na pessoa do Chico. Nas atividades mais corriqueiras da vida do Chico, ele colocava amor em tudo que fazia, colocava amor em todo o plano de sua trajetória. Ele levantava cedinho todos os dias, ele ia para a rua, olhava um barzinho, né? Acho que essa história todos nós já conhecemos, né? Olhava um barzinho e ele ia todos os dias tomar o seu cafezinho da manhã nesse bar antes de ir para o seu trabalho. Um certo dia, Chico estava nesse bar e passou uma senhora e o viu ali, junto com aquelas pessoas que já tão cedo da manhã estavam se embriagando. Chico tomando o seu cafezinho do lado daqueles irmãos mais infelizes. E a senhora então disse: "Puxa, Chico, até você num bar?" Ao que Chico responde: "Minha irmã, um espírita, quando entra num bar, o bar se torna lar." E Chico, então, conversava com os seus amigos de bar sobre a espiritualidade, sobre o amor de Deus. E conversando, um dia um pouquinho, outro dia outro pouquinho, ele foi angariando aqueles seres para irem com ele até o centro espírita, onde ali eles receberiam o amparo espiritual, o amparo moral e as energias salutares para poder sair daquela situação degradante. Então vejam, olha o passo que o Chico deu. Ele ia ao bar, tomar um cafezinho e ali ele resgatava aquele espírito que estava equivocado. E a encarnação é isso, né, gente? A encarnação é um instrumento pedagógico de Deus. Em sua infinita misericórdia, Deus nos proporcionou a encarnação e a reencarnação. E é através do quê? Do nosso cotidiano que nós vamos aprendendo as lições que nos fazem evoluir. E quais são essas lições? O perdão, a não violência, a compaixão, a caridade, o trabalho, enfim, todas as coisas em que nós exercitamos o amor. A espiritualidade não nos afasta das nossas obrigações cotidianas, não. Ao contrário, a espiritualidade deposita em nós as circunstâncias propícias ao nosso aprimoramento moral. E se prestarmos bastante atenção, isto é, se tivermos olhos para ver e ouvidos para ouvir, são nos fatos mais corriqueiros de nossas vidas é que vamos construindo o homem de bem no mundo. Nós estamos sendo filmados. Existe uma equipe espiritual que nos acompanha desde o nosso encarne, desde o nosso nascimento até o nosso desencarne. Lembra do coração puro? Lembra da sementeira? Existe toda uma articulação espiritual, providencial, sobre o cotidiano de cada um de nós. A questão é: estamos sintonizados com essas energias superiores que regem o nosso destino? Somos seres que a espiritualidade pode contar? Ou somos apenas parte do problema? É lógico e é certo que raramente tudo vai estar maravilhoso em nossas vidas ao mesmo tempo, né? Não existe isso. Por exemplo, quando tudo está indo bem na família, nós temos problema no trabalho. Quando tudo está indo bem no trabalho, nós temos problema com a família. E quando tudo está indo bem com a família e com o trabalho, a gente adoece. Emmanuel nos diz uma coisa bastante interessante. Ele diz assim: superado um problema, espere outro. Mas esse não é o papel aqui desta escola?
Nós estamos numa grande escola, onde todos juntos passamos por diversas situações. Cada ser tem a sua particularidade, sua individualidade, com características diferentes. E por que será que Deus nos colocou aqui com tantas diferenças? Foi para moldar, para forjar o nosso caráter. As virtudes do espírito, as habilidades, os potenciais anímicos, eles são moldados, forjados no imenso caldeirão que é o planeta Terra. Estamos vivendo, sim, é lógico e é claro, todos nós sabemos, um processo silencioso de tristeza, de desânimo, de depressão, de suicídios, de amargura. E é no fortalecimento daquilo que construímos em toda a nossa jornada, em toda a nossa caminhada, que encontraremos as forças para passar pelas tempestades da vida. O resultado da nossa conta no final é o que escolhemos somar. E o que será que nós estamos escolhendo somar? Perdão? Caridade? Amor? Compaixão? Perseverança? Trabalho? Coração limpo? Aprendemos a somar bênçãos? Paulo de Tarso diz que a tribulação produz fortaleza. Porque Jesus nos disse que pediria, ao Pai para nos enviar um Consolador. E por que ele fez isso? Porque nós iríamos necessitar de consolação, pois passaríamos por inúmeras experiências dolorosas, sofredoras. Portanto, queridos amigos, espiritualidade é a capacidade de encontrar alegria, energia, boas coisas em meio a tanta tempestade, essa que nos ronda durante toda a nossa caminhada. E se queremos aumentar nossa espiritualidade, vivenciamos com intensidade o nosso cotidiano, pois é nele que estão implícitas nossas lições mais verdadeiras. Estamos cercados e preenchidos por Deus, mesmo sendo os espíritos imperfeitos que somos. Nós não precisamos ir a lugar nenhum, não precisamos subir a montanha, nem descer até o fundo do mar para aumentar o nosso padrão de espiritualismo. Só precisamos permitir que nosso espírito ultrapasse as barreiras da materialidade, pois nosso cotidiano já está preenchido por Deus. E é dessa forma, meus queridos amigos, que vou deixar aqui para todos nós esta reflexão. O que estamos fazendo? Estamos realmente acolhendo tudo aquilo que os nossos amigos nos dizem, nos intuem? E será que nós estamos com o nosso coração livre para poder ser a sementeira? Desta forma, vamos prestar atenção ao nosso dia a dia, às nossas lições mais valiosas, mesmo que nós pensemos que ela seja mínima, minúscula. É aí que está toda a grandiosidade dos ensinamentos dos Espíritos de Luz a comando de Jesus e a comando de Deus nosso Pai. Eu agradeço a todos pela atenção, tenhamos todos uma boa noite, que Deus nos abençoe com a sua paz. Muito obrigada.